E agora um momento muito especial do nosso evento, a entrega do Prêmio Liberdade. Eu convido ao palco o diretor de formação do FL de São Paulo, Leonardo Siqueira Lima. Cadê o passador? Ali. Só alguém pode me dar uma ajuda, por favor, aqui no passador. Antes de começar a apresentação. Aqui é o play e aqui para. Bom, boa noite a todos. A pergunta mais antiga entre os economistas é por que algumas nações fracassam e outras não. Mas enquanto isso já foi amplamente debatido aqui, eu quero falar sobre a segunda pergunta mais antiga entre os economistas, que é como a gente combate a pobreza. E a verdade é que o passado recente mostra que a gente não sabe muito como. Ou pelo menos, a gente sabe menos do que a gente imaginava. E para mostrar isso, eu vou contar duas histórias. A primeira é desse rapaz de Gana, que aconteceu em 2004, Emmanuel Quadzi. Gana estava enfrentando um grande crescimento econômico e as empresas precisavam se conectar à internet. E o Emmanuel Quadzi, que gostava muito de programação, ele resolveu abrir uma empresa de web design. Então, ele abriu seu negócio, começou sozinho. E depois contratou um funcionário, e mais outro, e mais outro. E em menos de um ano, ele tinha 22 pessoas trabalhando com ele. Bom, essa é a história do Emmanuel Quadzi. Mas enquanto isso, na Alemanha, tinha uma ONG chamada GTZ, que foi criada pelo governo alemão, que o objetivo era com que ele levasse o desenvolvimento sustentável para os países da África. E a ideia era muito boa. O diagnóstico deles era de que a África era um país, era um continente pobre, justamente porque as suas empresas eram ineficientes. Ora, o diagnóstico deles estava muito correto. É verdade que a África é um continente pobre porque você não consegue gerar empregos bem remunerados, de alto valor agregado. Então, o que eles propuseram? Ora, já que as empresas precisam se tornar mais eficientes, vamos fazer com que nosso exército de voluntários alemães criem sites gratuitos na África. Por que não, né? Então, eles usaram o exército de voluntários deles alemães para criar sites gratuitos. Bom, com a sua nobre intenção, eu reconheço que é uma nobre intenção, de um dia para o outro, o Quadzi tinha o exército de alemães competindo com as empresas dele, com a empresa dele, com os funcionários dele. E em menos de um ano, aqueles 22 funcionários perderam o emprego. E a empresa fechou. Com certeza a ONG alemã não tinha ciência daquilo que ela estava fazendo, porque se ela tivesse, ela teria tomado outra atitude. Ela poderia, por exemplo, ao invés de usar o exército deles de voluntários alemães, poderia contratar a empresa do Emmanuel Quadzi e atingiria o mesmo fim sem destruir a iniciativa empreendedora que a África tanto precisa para sair da sua miséria. Mas não foi isso que eles fizeram. Bom, é claro que esse é um caso específico, mas eu posso citar mais números abrangentes, falar de casos mais gerais. Eu quero falar desse aqui, Bonovox, um cara muito altruísta que tem nobres intenções e ninguém pode negar isso daí. Bom, em 1984, o Bonovox estava preocupado com a fome na Etiópia. E como no auge da sua juventude, o que ele fez, como todo jovem bem intencionado? Ele resolveu fazer alguma coisa, juntou alguns amigos seus, David Bowie, Paul McCartney, Phil Collins, e aí ele fez uma música, talvez algum de vocês conheçam, Do They Know It's Christmas Time? Então, ele fez esse evento para arrecadar fundos para a fome na Etiópia. E a verdade é que o evento foi um sucesso. 22 milhões de álbuns vendidos. 8 milhões de libras arrecadadas. Bom, o evento foi um sucesso.
para o Bonovox e para os amigos deles que ganharam as capas de jornais. Não sei se aconteceu a mesma coisa na África. Aliás, eu sei. O que acontece é que, em 1984, a África tinha 250 milhões de pessoas vivendo na pobreza. Sabe quanto esse número é hoje? 450 milhões. Mesmo se a gente pegar em porcentagem, os números não evoluíram muito. Então, é verdade que a boa intenção não resolveu. Não resolveu. E eu estou falando de números. E para isso eu quero contar a minha segunda história, de gente que olhou o passado, olhou os dados, olhou as experiências e viu o que deu certo e o que não deu certo. E eu quero falar do Bill Gates. Bom, perguntaram para o Bill Gates. O Bill Gates, se ele quisesse resolver o problema, ele poderia doar metade da fortuna dele, como ele já faz no Giving Pledge, vocês sabem. Mas ele sabe e ele tem uma fundação, Bill e Melinda Gates Foundation, que trabalha com dados e evidências. E perguntaram para ele, Bill Gates, se você pudesse resolver a pobreza, se você tivesse apenas $2 por dia e morasse na África, o que você faria? Ele falou, eu criaria frangos. Criaria frangos. E as pessoas perguntaram para ele, por que frangos? Ele falou, simples, frangos são fáceis de criar, são fáceis de procriar e é muito fácil de vender. Se você tem um filho doente, você é uma família que tem alguns frangos na sua casa, você pode vender os frangos e comprar remédio. As mulheres que possuem frango em casa têm mais autonomia financeira. O frango, quando você doa para algumas famílias, é mais do que um dinheiro, um meio de troca, é um negócio. E então ele resolveu colocar isso em prática. E daí, ele fez uma campanha para doar 100 mil frangos em Burkina Faso. Para quem sabe, um dos países mais pobres do mundo. E a verdade é que, diferentemente do impacto da GTZ, que acabou com a empresa do Quadzi e não teve efeitos de longo prazo, os estudos mostram que para cada dólar investido que o Bill Gates fez, as pessoas têm um retorno de 433% no longo prazo. Bom, o que eu quero dizer com isso? É que o nosso passado mostra que desde 1960, após a independência, os países ricos acham que para você tirar o país da pobreza, a gente tenta dar ajuda humanitária ano após ano. A África já recebeu mais de 1 trilhão em ajuda humanitária e não resolveu. E não resolveu. Não sou só eu, são os dados que mostram, e o próprio Bonovox, em 2014, reconheceu: a ajuda humanitária é um paliativo. Mas o que vai tirar as pessoas da pobreza de uma maneira consistente ao longo do tempo é o empreendedorismo, é o capitalismo, é a criação de mercados. Quem vai tirar, como o Edu Lira falou muito bem, não é o Bonovox, não é o próprio Edu Lira. São os cidadãos que têm as condições de poder trabalhar e terem o direito inerente ao trabalho. Bom, e o nosso Prêmio da Liberdade é um pouco sobre isso. A gente procura homenagear as pessoas que têm essa visão e que, além do direito de liberdade de expressão que as pessoas defendem, o nosso Prêmio da Liberdade é isso, que as pessoas podem falar o que elas quiserem, sem elas serem julgadas, sem elas saberem que elas serão excluídas da sociedade, que elas têm o direito à opinião. Além disso, o nosso Prêmio da Liberdade é para aqueles que entendem o poder do mercado, do capitalismo e o poder do empreendedor na sociedade. E esse ano é um prêmio muito especial de alguém que dedicou a vida inteira e tem dedicado os anos em nome dessa causa. E se muitas vezes a gente colhe esses frutos, é porque algumas pessoas estão correndo os custos diários de falar aquilo que a gente quer falar, mas muitas vezes a gente não tem voz. E uma das pessoas que tem dado voz a todo esse empreendedorismo, e eu quero chamar aqui para receber o Prêmio da Liberdade esse ano, é o Hélio Beltrão. Agora fala sua, Hélio. Vou ficar segurando um pouquinho aqui, que esse prêmio é muito especial. Eu queria agradecer a Leonardo por esse prêmio que me deixa muito feliz hoje. Queria agradecer ao Jorge, diretoria atual, a todos vocês que estão aqui.
em especial o IFL. O IFL é um instituto que eu vi nascer, que eu participei lá das primeiras reuniões, ainda como um capítulo do Instituto de Estudos Empresariais, lá do Rio Grande do Sul. A Juna Trielli, o Rodrigo Sankovski, lutando para fazer aqueles primeiros movimentos, que são sempre mais difíceis na vida de um instituto ou de qualquer iniciativa. Então, veio nascendo, veio crescendo devagarzinho, aquela garra, e aí depois decidiram se tornar independentes, né, bem liberal isso, independentes do Instituto de Estudos Empresariais, e fundaram, então, o Instituto de Formação de Líderes aqui em São Paulo, que sempre teve o apoio do Davi Pfeffer, que, aliás, sempre confiou muito na garotada, incondicionalmente, sempre confiou que essa garotada que estava tocando o Instituto tinha razão, estava fazendo o certo, e está aqui a prova hoje. E o Salim Matar, meu grande amigo, que está sempre maníaco pela causa de um Brasil melhor, de um Brasil mais liberal, também ali apoiando essa turma que está fazendo o IFL. E depois da Ju e do Rodrigo lá, a Ju foi presidente, não sei, 4 anos, 5 anos, tocando esse negócio, veio uma sucessão de presidentes fantásticos, o Jorge Vasques, o Tomás, o Guto Belchior, depois a Antônia Martins, será que eu lembro todos? Miguel, Danilo e agora o Jorge. Então é uma honra muito grande receber dessas diretorias que formaram todos esses anos do IFL, e eu queria pedir para toda essa diretoria desses presidentes que eu mencionei que se levantassem, por favor. Eu queria pedir uma salva de palmas para o IFL pelo que tem feito. Obrigado. Mas me pediram para falar um pouquinho mais, então eu vou falar um pouquinho mais. Para mim já estaria suficiente, mas talvez eu possa falar um pouco para vocês de por que a liberdade tem avançado no Brasil. Vale dizer que foi só a Dilma, não, porque tem outros motivos. Porque a Dilma ajudou, nunca converteu tantos liberais no Brasil, uma presidente. Jamais, ninguém. Temos que fazer uma estátua para Dilma. Mas outros países também têm Dilmas. Outros países também têm redes sociais. E não tem um movimento pela liberdade como está acontecendo no Brasil. Então tem outras explicações do que está acontecendo no Brasil. Talvez eu possa dar algumas dicas de o que a gente precisa manter ou melhorar para a gente conseguir alcançar o nosso objetivo final. Porque eu considero, pessoal, que a gente está avançando, mas ainda falta muito para o Brasil mais justo, mais livre que a gente quer alcançar. Falta muito. Mas a gente avançou. Então como que a gente avançou? Quando eu comecei a entrar nesse negócio, né, e falar, eu tenho um chamado aqui que eu preciso ajudar o Brasil a ter mais liberdade, o que eu vou fazer? Como é que é a leitura do momento que nós estamos? E eu percebi o seguinte: fim do século XX, quando eu me familiarizei, me interessei sobre toda essa literatura e decidi servir o meu chamado, e o Brasil nunca teve realmente a liberdade, nunca fincou raízes no Brasil a liberdade, talvez um pouquinho no Império, que hoje nas escolas eles escondem um pouco da história. Quando vai falar do Império, fala rapidinho, fala muito depois do que veio depois, que foi muito pior em vários sentidos. A liberdade aqui passou longe, e mesmo no resto do mundo, o século XX foi um século muito complicado em termos de ideias. Você teve todos os ismos, os comunismos, totalitarismos, nazismos, etc., 2 guerras mundiais, e as ideias foram ficando, nós fomos perdendo nas ideias. Então, o que sobrou do liberalismo foi um pouco de uma corruptela do liberalismo original, que era o quê? Vida, liberdade e propriedade. Basicamente isso, estou simplificando, mas o que é essa tal do liberalismo e tal? É a defesa da vida, liberdade e propriedade de todos nós, de que isso não deve ser agredido. Ou seja, é uma ideia humanista,
Humanista, como todos os pensadores que a desenvolveram foram humanistas, desde John Locke e os demais. Você pensa Adam Smith, se você escrever Adam Smith, se você ler Adam Smith, você vai achar o seguinte: esse cara é um historiador, é um filósofo, ele é um psicólogo, um economista. O que é esse cara? É um humanista. Então, essa característica humana do que a gente defende, de vida, liberdade e propriedade, desapareceu no século XX e no Brasil especialmente. Então, o que tinha aqui um pouquinho de liberalismo era aquele sentimento de, olha, está falando de economia apenas, de mercado, do que é eficiente, né? do que o paper está falando. Veja esse paper aqui. Isso aí eu vi que não ia dar certo, não é por aí. Enquanto isso, a esquerda está conquistando corações, falando na utopia e no ideal de igualdade. Todo mundo igual, de mãos dadas, com seu pão com mortadela. Alguns com caviar, porque alguns são mais iguais que os outros, né? Vocês sabem disso, né? Estão lá em Paris e tal. Essa é a utopia da esquerda, que convence. Nós precisamos ter a utopia da liberdade. Nós precisamos mostrar essa visão utópica mesmo, de falar, não, defesa sempre de vida, liberdade e propriedade. Daí que o pessoal brinca aí, brinca não, fala sério, imposto é roubo, inclusive CPMF é roubo, né? Porque vida, liberdade e propriedade tem que ser defendida. Aí o sujeito já fala, ih, Hélio, quem vai fazer as estradas, quem vai fazer não sei o quê? Essa é a brincadeira que se faz. Mas não importa, a gente tem que saber que sociedade a gente quer ter, ainda que não seja agora, não vai acontecer isso que eu quero daqui a 10 minutos. Mas para quem estava lá no meu pezinho há 15 anos atrás, isso que está acontecendo hoje é uma coisa considerada absolutamente impossível. Impossível. E completamente impossível. Se a gente já chegou até aqui, a gente pode muito mais. Mas tem que ter muita perseverança e essa visão do ideal. E tem uma outra coisa, há 10 anos atrás, eu também ganhei um outro prêmio, eu fiz uma palestra nos Estados Unidos, onde eu contei também uma história de qual era a minha visão de estratégia do futuro. E para quem se interessa por business, eu tinha lido ali por volta de 2004, um livro de business chamado A Estrela do Mar e a Aranha, The Starfish and the Spider, que ele diferencia as organizações que são mais centralizadas, eu já vou explicar isso, de organizações mais descentralizadas, como por exemplo da nova economia, dessa era de disrupção, ele já falava isso lá atrás. E ele compara com esses dois animais, a estrela do mar e a aranha, que a princípio tem alguma similaridade, afinal a estrela do mar, um corpo central, 5 patas, ou 5 braços, e a aranha, um corpo central, 8 patas. Mas eles são completamente diferentes fisiologicamente, porque se você corta a cabeça da aranha, a aranha morre. Na estrela do mar, se você corta um braço da estrela do mar, cresce um novo braço naquele lugar, você corta no meio, acontece algo milagroso, sobrevivem 2 estrelas do mar. A estrela do mar, na verdade, é como se fossem 5 organismos, mas são ligados apenas por um anel nervoso central. Cada braço tem a sua própria capacidade de se alimentar, seus próprios músculos, seu estômago, etc. Então é quase, por isso que ela é lenta, porque é quase como se um braço tivesse que convencer o outro a ir naquela direção através desse anel central. Mas é muito mais resistente. Porque uma estrela do mar, se atacada e cortada no meio, multiplicam-se por 2, enquanto a aranha morre. E os autores fizeram essa comparação de organizações tradicionais, como a gente conhece, tipo estatais, BNDES, né, com aquela estrutura. Tem o presidente, nomeia o conselho, vai embora, e aí todas aquelas diretorias, aquele troço, com um funding central, aquela coisa bem, né, governo ou multinacional, ou aquelas empresas grandes, essas empresas são menos resilientes. O Taleb fala muito disso na obra dele, em outros termos, né? Mas são menos resilientes, porque se você ataca o líder, né, a gente viu o que aconteceu com a esquerda, se o líder vai para a prisão, o que acontece com o resto da esquerda? Esmorece, porque eles dependem de um líder, eles dependem de dinheiro de ONG, vindo de cima para baixo, enquanto
as organizações Estrela do Mar, como é o Movimento pela Liberdade, vários institutos. Hoje, por exemplo, a Rede Liberdade, da qual faz parte o Instituto Mises Brasil, que eu presido, e o IFL, tem outros 30 institutos já no Brasil, trabalhando em nome da liberdade. Cada um com o seu fundezinho batalhado, de não tem dinheiro, a gente brinca, né? Vai chegar o dinheiro da CIA, o dinheiro do Charles Cole, que morreu semana passada, eu quase coloquei no meu artigo da Folha, morreu o Charles Cole para deixar a esquerda na paranoia, que não recebemos o cheque, né? Mas cada instituto fica brigando ali pelo seu dinheirinho, fazendo essa luta, esse troço que essa garotada está fazendo aqui no IFL, uma coisa quase impossível, e a esquerda sempre dá, quem está dando dinheiro? Estão sempre pensando, não, deve ter alguém dando um dinheiro para todo esse troço que está acontecendo. Eles não compreendem que o movimento pela liberdade do Brasil é uma estrela do mar. É uma estrela do mar independente, com braços independentes, cada um fazendo a sua parte. E só tem um anel central que liga essas partes, que é a doutrina liberal, no sentido de vida, liberdade e propriedade. Ninguém deve agredir inocente, respeite a propriedade privada. Isso é que conecta as pessoas e organizações liberais no Brasil. E é por isso que a gente está crescendo e é por isso que nós vamos vencer, como dizia Gandhi, né? Primeiro eles te ignoram, como fizeram lá atrás, há 15 anos atrás. Depois eles riem de você, já riram bastante da gente, bastante. Depois eles te atacam e finalmente você vence. E a gente está sendo atacado hoje. Está sendo atacado, mas está vencendo. Estamos chegando lá. A gente vai chegar lá. Claro que tudo isso que a gente está fazendo vai bater na política, porque o nosso negócio não depende de revolução, nós não acreditamos nisso. Não acredito que só a tecnologia resolva, porque a gente não pode se transformar em bit, o governo pode achar a gente, então Bitcoin, cripto ajuda, mas nós estamos fisicamente em certos lugares e o Estado pode vir atrás da gente. Então a gente precisa vencer no mundo das ideias, porque aí impacta a política. A política é o reflexo, porque, como dizia Milton Friedman, ele diz o seguinte, olha, o político, ele é um bicho atrás de voto. Se ele acha que a ideia liberal agora virou melhor, ele muda tranquilamente de opinião. Eu brinco que o político é o animal da fauna que tem o melhor olfato. Ele cheira, o que o pessoal quer agora? Quer liberdade? Então vamos agora atrás da liberdade. Aí começa a dizer, não, eu sempre fui liberal desde pequenininho. Né? Eu vendia revistas na escola, eu tinha minha limonada que eu vendia, sempre fui liberal, vote em mim. Então a gente precisa ter encontrar uma forma de incentivar pessoas ruins em um sistema ruim, que são 700 pessoas em Brasília que mandam nas nossas vidas, a fazer a coisa certa. E qual é esse incentivo? As ideias vencerem na sociedade. Se as ideias não vencem na sociedade, eles vão continuar fazendo o que dá voto lá, estatista, sei lá o quê, aquela coisa toda que eles sempre fizeram. Então a gente precisa vencer nas ideias. E a gente está vencendo nas ideias. Lentamente, esse troço é geracional. Eu sei muito bem que o meu papel é entregar um pouco melhor do que veio antes. A sorte é que eu me sinto, assim como o IFL, tenho certeza, em pé no ombro de gigantes. Então a gente vê mais longe por todos que vieram antes de nós. Desde Adam Smith, aos brasileiros que lutaram, meu pai, principalmente, minha principal referência, que eu sempre me lembro, eu sei que foi citado aqui mais cedo, o programa de desburocratização que ele fez no governo, Paulo Webel, brilhantemente está tocando um programa similar, de mesma inspiração, fantástico. Isso mostra que nós estamos avançando. Paulo Guedes está lá. O Paulo Guedes falou para mim, em 2006 ou 2007, depois que a gente fundou o Millennium, ele disse, nós perdemos justamente porque a gente ficou falando economês, ele, dizendo da geração dele anterior. Ficamos só falando economês, e eu sabia disso, eu já tinha pensado nesse troço, que não adianta, a gente tem que ser humanos, e a gente tem que ter a nossa utopia liberal.
Dessa forma a gente vence, porque, pessoal, essa briga é milenar, é tirania versus o indivíduo, é tirania versus a liberdade. A tirania, ela vem disfarçada de uma demanda por igualdade, mas essa igualdade forçada só gera tirania, porque indivíduos iguais não são livres, e indivíduos livres não são iguais. É isso que a esquerda não entende, ou não quer entender. E é por isso que nós temos que lutar pela liberdade. E vocês podem contar com a minha dedicação de vida para tentar ajudar nisso. Eu vou estar nisso até o fim, e eu espero que a gente juntos alcance um Brasil melhor. Muito obrigado, pessoal.